Bom, o nosso grupo, então, é sobre a anemia por deficiência da G6PD. Nosso grupo é composto pela Bruna Kamschen, por mim, Júlia Santin, Isabela Mâncio e a Natália Finato. Então, eu vou começar dando uma definição de anemia. Peguei essa definição pronta do site do Hospital Albert Einstein, porque eu achei ela bem sucinta e bem direta. Então, a anemia é uma deficiência da oxigenação dos tecidos por diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, graças a uma redução na concentração da hemoglobina. Existem vários tipos de anemia, são 6 tipos, né? Existe a anemia ferropriva, a talassemia, a anemia falciforme, a anemia megaloblástica e a anemia por doenças crônicas. E o nosso foco, então, é a anemia hemolítica. Ela pode ser causada por várias coisas, como esferocitose hereditária, a hemolítica autoimune, hemolítica microangiopática, e o nosso foco, então, é a anemia hemolítica causada pela deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a enzima G6PD. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, sabe-se que 5 a 10% da glicose metabolizada pelos eritrócitos são usados para gerar NADPH, pela via das pentoses fosfato, e essa via ela é catalisada pela enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. O NADPH gerado por essa via é usado para manter a glutationa no estado reduzido. O ciclo da glutationa, então, é muito importante na defesa dos eritrócitos contra os danos oxidativos causados pelo peróxido de hidrogênio e pelo radical livre superóxido, que são gerados pela ação de fármacos, como a primaquina e também produtos naturais, como a adivicina, que é uma substância tóxica encontrada no feijão favo. Os danos celulares, então, resultantes da peroxidação de lipídios, pode levar, então, à degradação das membranas dos eritrócitos e também à oxidação de proteínas e do DNA. Então, como a gente sabe, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é muito importante no metabolismo dos eritrócitos e a deficiência dessa enzima, ela afeta mais de aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo. Dentre essas pessoas, uma grande quantidade se encontra na África e no Oriente Médio, mais especificamente no Mediterrâneo. E isso pode ser considerado, né, essa deficiência em pessoas negras, como uma vantagem de seleção natural. Eu vou falar um pouquinho depois, mais pra frente. Essa deficiência da G6PD, ela é uma variação genética no cromossomo X e ele é fenotipicamente mais expresso em homens. Isso acontece porque os homens possuem um cromossomo X e um Y. Caso nesse cromossomo X ocorra essa mutação genética, o alelo referente no cromossomo Y não vai influenciar na expressão dele. Já nas mulheres, caso em um cromossomo X ela apresente a mutação e no outro não, o outro seja normal, ele vai inibir a expressão desse gene mutado. Então, as mulheres, elas podem ser portadoras da deficiência, mas elas não vão expressar. Apenas podem passar na próxima geração de filhos homens. Como a Nath já falou, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é muito importante para reduzir essa coenzima NADP a NADPH. O NADPH vai fazer com que a glutationa, uma molécula de extrema importância por ser antioxidante e ajudar a neutralizar os radicais livres, vai fazer com que essa glutationa seja reduzida, porque no momento em que ela vai neutralizar o radical livre, ela doa um elétron e fica no estado oxidada. Para ela voltar a ser reduzida, a NADP precisa ser reduzida, a NADPH, então, passar um elétron para a glutationa voltar a seu estado reduzido. Caso haja uma mutação na enzima G6PD, essa redução de NADP a NADPH não ocorre. Então, por isso que o metabolismo do eritrócito, ele vai ficar afetado. As consequências, né, que isso vai causar. Como a glutationa, ela não vai mais conseguir exercer a sua função, eu vou ter um acúmulo de radicais livres no eritrócito, porque o NADPH vai estar diminuído, e esses radicais livres, eles podem alterar a membrana plasmática da célula, causando a hemólise, né, por rompimento da membrana, ou eles podem alterar
internamente a hemoglobina, fazendo com que partes da proteína fiquem precipitadas dentro da célula. Essa parte são chamados de corpos de Heinz. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, esses corpúsculos, que são essas partezinhas mais escuras, só que o nosso organismo não aceita que isso aconteça. Por isso, vão ser ativados alguns macrófagos que vêm do baço e a função deles é especificamente fagocitar células, principalmente do sangue, que estão com algum dano, seja por ter sofrido hemólise ou por estar com algum componente anormal, como, por exemplo, esses corpúsculos de Heinz. Então, esses macrófagos vêm e, na tentativa de tirar essa parte danificada, eles acabam deixando literalmente uma mordida na célula. Então, aqui a gente consegue ver a representação de uma bite cell, e ela fica com esse pedaço que foi mordido pelo macrófago, só que ela não consegue sobreviver. Então, mais para frente, ela vai da mesma maneira, sofrer uma hemólise. A consequência da deficiência da G6PD, ela pode alterar o funcionamento do fígado, do rim e até do intestino. Isso acontece porque no momento da hemólise, a hemoglobina, ela vai se dividir na sua subunidade. E o pedaço, né, a subunidade M, ela é utilizada pelas células hepáticas, absorvida pelas células hepáticas e utilizada para produção de bilirrubina, que mais para frente vai ser secretada como bile. Caso eu tenha muita hemólise, então muita liberação da subunidade M, eu vou ter muita bilirrubina. E todo esse aumento vai fazer com que o fígado fique inchado, né, de bilirrubina. Essa bilirrubina, então, ela pode se depositar na pele, nos olhos, causando a icterícia. Além disso, essa bilirrubina ela pode também ir para o rim e para o intestino, causando alguns sintomas danosos para o nosso organismo. Os radicais livres, que eles são produzidos e eles têm que ser eliminados, eles podem surgir a partir de infecções, a partir da ingestão de alguns alimentos e alguns medicamentos, como a cloroquina, que é usada no tratamento da malária. Então, como eu falei, as pessoas de origem africanas, elas podem apresentar essa doença como uma forma de vantagem de seleção natural, porque na África a gente sabe que algumas parasitoses são endêmicas de regiões específicas e a malária é uma delas. Então, quando a pessoa ela se contamina com a malária, esse parasita vai entrar dentro das células, principalmente das hemácias. Quando isso acontece e a pessoa apresenta a deficiência de G6PD, no momento da hemólise do eritrócito, além de matar a célula, vai matar o parasita. Então, isso, de uma certa maneira, pode ser um fator positivo. Então, a anemia hemolítica por deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, como a Júlia conceituou a anemia lá no início da nossa apresentação, a anemia hemolítica ela vai ser causada devido à hemólise. Aqui, especificamente, pela deficiência dessa enzima, né, da G6PD, como a Isa havia explicado, a Isa e a Nath. Então, essa anemia hemolítica, ela vai ser diferente das outras 5 anemias que foi citado anteriormente. Ela vai apresentar uma morfologia normal da hemácia, então aqui a gente não vai ter hemácias em formato de foice, vão ser glóbulos vermelhos com morfologia normal. O conteúdo, porém, tem como alteração é o conteúdo enzimático, né? Vai ser essa enzima que vai causar diminuição e um problema no metabolismo dos eritrócitos, né? Aqui o principal problema vai ser o metabolismo dos eritrócitos, que a gente vai ver que vai causar, então, a hemólise da hemácia e os sintomas e os quadros graves, né? Porque essa, também reiterando que essa é uma anemia de cunho hereditário, então os pacientes que têm ela, que desenvolvem ela, vão ter fatores que vão desencadear. Quais que são os fatores, então, que vão desencadear os sintomas? Sabe que vai ter também pacientes que não vão desencadear, que vão ser assintomáticos, porém aqueles pacientes que tiverem contato com fármacos, alimentos que contém propriedades oxidativas, porque a oxidação ela vai estar ligada com a deficiência dessa enzima, vai então desencadear os sintomas que eu vou falar no próximo slide. A ingestão, então, dessas drogas, a ingestão de alimentos como feijão fava, que tem a divisina como toxina oxidante, também vai levar à hemólise das hemácias. Esse quadro aqui a gente colocou para ilustrar os agentes capazes de desencadear a hemólise. Então, são fármacos que têm propriedades, como eu disse anteriormente, oxidativas e que são prejudiciais à
esses pacientes, a quem tem essa deficiência de G6PD. Então, analgésicos, antipiréticos, antiarríticos, né? Enfim, todos esses fármacos vão ser prejudiciais para quem tem essa doença genética. O diagnóstico clínico, então, para quem tem, então, essa doença, normalmente os sintomas iniciais, né, quadros leves, são palidez, fraqueza, taquicardia, e a gente pode ver, como nessa foto aqui, que um dos principais sintomas, né, aparentes é a icterícia, que vai ser pelo fato de acontecer a quebra da hemoglobina, e aí que vai causar a questão da produção da bilirrubina, né, lá no fígado, que a Isa também explicou, causando, então, essa aparência amarelada. Né, isso já é num quadro mais grave. Né? As manifestações clínicas mais comuns, então, são essas. Também tem a icterícia neonatal, associada a fármacos e a injeção de fava, como eu falei anteriormente. A anemia hemolítica pela deficiência da G6PD, ela também tem uma característica diferente das outras anemias. Ela pode ter surtos, como também ter um bem-estar relativo durante toda a vida. O paciente pode ficar toda a vida sem desencadear crises, e do nada acontecer algumas crises relacionadas por talvez ingestão de fármacos utilizados contra infecções de vias aéreas. Então, o diagnóstico clínico normalmente é feito a partir desses sintomas que eu expliquei. Um sintoma também que eu posso pontuar é a esplenomegalia, que seria o aumento do baço, e também a hepatoesplenomegalia, que seria o aumento do fígado pela questão da produção de bilirrubina. Eu vou falar um pouco, então, sobre o diagnóstico laboratorial dessa deficiência. Existem vários testes que são possíveis de ser feito, porém, um dos principais que é realizado é o teste do pezinho no nascimento do bebê. E outros testes também utilizados é o PCR, o teste de DNA, eletroforese e o teste de RAM. É bem importante pontuarmos isso, principalmente do teste de DNA, porque pode ter uma variabilidade genética acentuada nessa deficiência da enzima, e, portanto, essa variabilidade da atividade enzimática vai gerar uma variabilidade no quadro clínico também. O tratamento, então. O tratamento para essa anemia, ela não tem um tratamento específico, né? Não tem um fármaco que tu dê para o paciente e vai haver uma cura, né? Devido ao fato dessa anemia ter característica genética. Então, os cuidados vão ser paliativos, né? Vão ser para diminuir os sintomas e fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida boa, que ele consiga conviver com essa anemia sem danos e conseguir viver de forma saudável. Mas aí tem a questão das contraindicações que a gente trouxe lá naquela tabelinha, né? Os remédios que vão induzir a hemólise devem ser evitados, né? E a ingestão do feijão fava também. Então, aqueles remédios contraindicados, que tem a questão ligada à oxidação da hemoglobina. A gente colocou aqui uns exemplos, como a novalgina, a presolina, enterobion, macrodantina, entre outros. Acho que seria isso, então. Obrigada, prof. E as nossas referências estão aqui. A gente utilizou alguns artigos científicos e, basicamente, o livro do Marx.